Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a todos vocês. Recentemente, nos nossos comentários no canal, alguém pediu para que eu falasse sobre orações mais eficazes, né? Como obter eficácia na hora da oração? Bom, a pergunta é excelente, por isso vou dedicar um vídeo em respeito ao assunto, e também eu gostaria de dizer desde já que não existe apenas uma resposta. Eu creio que cada cristão envolvido com Deus diria uma resposta talvez diferente, um pouco diferente do outro, mas eu não creio em contradições, né? Eu não creio que eu, que digo ter comunhão com Deus, vou falar de um assunto de uma forma, e outro que também tem comunhão com Jesus vai falar simplesmente ao contrário do que eu vou falar, e os dois estarão certos, né? E isso é algo que eu não acredito, né? Então, eu vou falar um pouco da Bíblia e vou falar um pouco do que eu já experimentei sobre o assunto, tá? De maneira bem informal, ok? Bom, quando nós vemos o campeão da oração, que foi Jesus, e eu estou falando de Jesus, homem, tem várias receitas na vida de Cristo sobre a oração eficaz, né? A oração tem que partir de um coração humilde. Isso fica bem claro na vida de Cristo. Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, Jesus diz que ele é humilde. Depois, Cristo orava constantemente. Isso é muito importante. Jesus estava sempre em oração, por isso ele estava muito familiarizado com o assunto, tanto teoricamente quanto na prática. Várias e várias vezes Jesus passou a noite inteira orando. Infelizmente, algumas pessoas dizem que mas ele era especial, por isso ele não tinha sono, ele não ficava cansado. Quem fala isso ainda não entendeu a humanidade de Cristo. Ele era tão humano quanto qualquer um de nós. Só que a oração era tão importante na vida dele que ele superava muitas vezes o cansaço com a oração, a energia que vinha ali, né, da presença real de Deus, da fé que ele possuía. Tudo isso era maior que o cansaço dele. Isso não quer dizer que ele não se cansava, tá? Existem alguns exemplos, por exemplo, quando Jesus e os discípulos estavam no Mar da Galileia e eles simplesmente estavam ali no barco, Jesus dormiu, estava cansado. Dá a entender que estava todo mundo acordado, menos ele. Estava dormindo. Estava com um sono tão profundo que não percebia a tempestade ali no Mar da Galileia, que por acaso, não sei se vocês sabem, não é um mar, né? É um lago, né? Então, aquele é tão grande que é chamado de Mar da Galileia. Estava ele ali, dormindo, cansado. Quando ele pediu água para a mulher samaritana, não era brincadeira, estava cansado mesmo, era meio-dia, sol, estava com sede, etc. Tem vários exemplos assim. Bom, então, voltando ao assunto principal, nós temos que ter fé quando oramos, temos que ser humildes, repetindo, temos que ser constantes, ok? Isso são coisas importantes. É importante também ouvirmos os testemunhos, ouvirmos e lermos os testemunhos de pessoas que tiveram suas orações respondidas. Pessoas que foram
poderosas em oração. Tiago, o apóstolo, diz: a oração do justo pode muito, né? Então, isso quer dizer que a oração do justo pode trazer muito poder mesmo. É necessário acreditar nisso. É interessante que ele fala a oração do justo, né? Não fala a oração do ímpio, né? Por quê? Quanto melhor for a sua comunhão com Deus, melhor será também essa experiência de obter resposta diante de Deus, tá? Deus, ele facilita a nossa vida. Muitas vezes nós vemos isso no Evangelho. Jesus intercede por nós. Em Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós também, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como havemos de pedir, e ele, o Espírito Santo, ele, vamos dizer humanamente falando, ele traduz a nossa oração para aquilo que nós realmente precisamos. É assim que as nossas orações chegam até Deus, traduzidas pelo Espírito Santo, ok? Diz também na Bíblia, o apóstolo Paulo, que as nossas orações, elas sobem misturadas com a justiça de Cristo, que isso é simbolizado no incensário, onde Cristo, como sumo sacerdote, exibe sua justiça, balançando o incensário, sobe aquele perfume, representa a justiça de Cristo, como havia no Velho Testamento. As orações dos justos são apresentadas com perfume sagrado, no caso, o perfume sagrado da justiça de Cristo, e isso nos garante resposta. Não precisamos, na hora da oração, ficar buscando méritos. Deus vai me responder porque eu dou muita esmola, ou eu vou sempre à igreja, ou eu sou uma pessoa muito boa. Não é por isso. Todas essas coisas agradam a Deus, claro, mas Deus não tem nenhuma dívida conosco. Outra coisa importante na oração é que nós não devemos dar ordens a Deus, dizer a Ele o que é que Ele deve fazer e quando Ele deve fazer. Acho engraçado quando eu vejo na televisão igrejas marcando horário para o milagre, né? Quarta-feira, lá na minha igreja, à noite, vai haver milagre. Nós vamos orar lá, vai ter fogueira santa, vai ter roda-roda, vai ter não sei o quê, e Deus tem que obedecer. É aquele horário ali, hora marcada, e Deus tem que obedecer. Vamos pedir e lá, tá entendendo? Então, esse tipo de coisa não existe. Ninguém tem a patente de Deus aqui, né? Como dizia o missionário Davi Miranda, da Igreja Deus é Amor, falava assim: aonde somente vocês recebem milagre? Aí o povo: Deus é amor. Ele falava que só milagres era só na igreja dele, né? E o povo acreditava, acredita até hoje, mesmo depois dele já estar morto, as pessoas acreditam. Então é uma pena, porque Deus, em Atos 17, o apóstolo Paulo diz: Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? Deus não pertence a nenhuma igreja, como se fosse um produto, tá ok? Então, Deus cura, Deus responde orações, etc., quando Ele quer, onde Ele quer, e ninguém deve ficar dando ordens a Ele, tá? Então, era isso que eu queria falar por hoje. Vamos falar sempre de orações aqui no canal, e orem pelo canal. Nós oramos pelas pessoas que assistem os vídeos aqui também. Então, se apegue a Deus. Se você tiver algum pedido de oração, você pode fazer nos comentários. Nós vamos orar por ele. Mas isso, eu sempre me preocupo com isso. Não peça oração
por você, por alguém da sua família, se você mesmo não está orando. As nossas orações, elas não vão substituir a oração de vocês, simplesmente porque vocês não querem orar, porque não tem tempo, ou está com preguiça. Não. A oração pessoal, ela é insubstituível. Temos todos que orar. É bom ter alguém orando conosco e por nós, é maravilhoso. Mas não pode ser assim. Vou repetir. Todo mundo orando por mim, enquanto eu estou assistindo televisão, ou estou passeando. Dessa forma, Deus não se agrada. Mas Deus se agrada, sim, da oração simples, infantil, da fé infantil, sincera e feliz, e que confia na resposta divina. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo. Precisamos crescer o canal. O canal deu uma parada nesses dias e nós estamos precisando muito do suporte de vocês. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos. O like de vocês ajuda. O comentário de vocês ajuda muito na movimentação do canal. E se você puder colaborar conosco também, nós temos o nosso Pix, pedindo ajuda para pagar equipamento e outras coisas mais. E agradecemos pela sua atenção, em nome de Jesus, e continue orando sempre. Amém.